aí algumas quartas-feiras atrás, falando de 1 Samuel capítulo 30. Foi uma bênção, eu tenho falado aqui dessa passagem como sendo uma regra para todo cristão que quer lutar pela sua família, amém? Aqui é vamos dizer assim, um manual para todo cristão que quer recuperar a sua família, que quer restituir a sua família na presença de Deus. Então vamos lá, 1 Samuel capítulo 30, vamos direto lá no versículo 13, por quê? Eu vou resumir aqui as últimas quartas-feiras, onde nós falamos a respeito de Davi. Quando Davi chega ali à sua casa, né, a sua cidade, chamada Ziclag, ela estava completamente queimada a fogo, lembra? Ele chega, recebe a notícia, alguém fala assim: Davi, olha, os amalequitas aqui vieram, queimaram tudo, destruíram tudo, mas tinha um porém a ninguém mataram. Eu estava dizendo isso para você, o seguinte, né? Que Davi começou a chorar desesperadamente, como se tivesse perdido toda a sua família, como se não tivesse mais jeito, mas ainda tinha, sim ou não? Ainda tinha jeito ou não tinha, povo de Deus? Porque eu falava quarta-feira retrasada, levaram, mas não mataram. E às vezes a gente chora por uma coisa como se não tivesse mais jeito, mas para Deus não há o quê? Impossível. Enquanto o diabo está trabalhando, Deus também está trabalhando. Deus não fica para trás do diabo. O diabo trabalhou, destruiu, mas Deus trabalhou, disse não, ninguém vai ser morto aqui. Enquanto Davi estava chorando, Deus também estava trabalhando. Por quê? Nós vimos que 3 dias havia que o inimigo tinha levado a família de Davi. Tinha levado as esposas. Naquela época podia-se ter mais de uma esposa, né? Era costume. Hoje a Bíblia diz é marido de uma só mulher, mulher de um só marido, amém? Tinham levado as esposas, tinham levado os filhos. Enquanto isso, Deus já estava trabalhando no caminho. Olha o que Deus fez, só para você lembrar. Deus pegou um servo que era escravo, né? Vamos falar assim, egípcio, de um dos inimigos, de um homem amalequita, e fez esse rapaz ficar doente. Olha que coisa. Ficando doente, escravo naquela época só tinha valor se estivesse bem de saúde. Então quando ele ficou doente, o que o dono dele fez? Abandonou ele, largou ele lá no meio do caminho, lembra disso? E aí a Bíblia diz que quando Davi então começa a perseguir, a se deslocar para ir atrás da sua família, Davi não sabia para onde ele ia, Davi não sabia qual era a direção. No meio do caminho ele encontra esse rapaz, e esse rapaz confessa para ele que essa parte aqui que eu pedi para você abrir de novo, vamos ler de novo? 1 Coríntios 30, 13. Então Davi lhe disse: de quem és tu? De onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita. Meu senhor me deixou porque adoecia quantos dias? 3 dias. Aí vem o versículo 14, que esse aqui para mim foi muito forte, presta atenção. Nós demos com ímpeto para a banda do sul dos queretitas, para a banda de Judá e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo aonde? Em Ziclag. Ziclag era o que de Davi mesmo? Era a casa de Davi, era a cidade de Davi. E o que eu disse a você? Esse homem tinha acabado de confessar para Davi: Davi, eu fui um dos que colocou fogo na sua casa. Eu estava lá entre aqueles que queimou tudo que você tem. Eu até disse a você: imagina Davi como um homem guerreiro que ele era, que Davi era guerreiro, andava ali com a sua espada. Naquela hora que esse homem vira e diz: olha, eu fui um dos responsáveis, queimar a sua casa, acabar com o que você tem. O que Davi podia ter feito com ele, irmãos? Imediatamente, passar da espada. Não fala mais nada. Ah, você? É você que eu estou procurando. Não, Davi não matou esse homem. E por que Davi não matou? Simplesmente porque Davi o perdoou. E eu mostrei para você a importância do perdão. Só vou lembrar 2 coisas aqui. Primeiro que você precisa lembrar: aquela pessoa usada pelo diabo é um escravo de Satanás, que o diabo usa e depois deixa lá para morrer doente, deixa lá para morrer faminto. É só você reparar aquelas pessoas que o diabo usa para destruir ou tentar destruir a vida de um servo de Deus. Veja a situação delas. Na verdade são pessoas que nós temos que ter misericórdia, porque aquele rapaz que depois de ser usado para atingir Davi, ele foi o quê? Abandonado.
E qual era o estado dele? Ele estava como? Doente, e o que mais? Com fome, sem ter nada para comer. E eu fiquei refletindo isso, e Deus me fez lembrar, me trouxe muitas coisas ao coração. E eu falo para você, você tem que olhar para essa pessoa que talvez o diabo está usando para tentar queimar, não a sua casa, mas eu vou dizer assim, para queimar a sua reputação. Tem muitos que acontece isso, na empresa queimar você para o gerente, queimar você para o encarregado, queimar o seu nome, queimar a sua reputação na família, entre a vizinhança, para colocar fogo no seu casamento. Olha para essa pessoa com misericórdia, irmão, porque você vai ver que geralmente, se é um escravo do diabo, se é um servo do diabo, ele não tem valor, ao contrário, ele vai estar doente, se não vai estar no corpo, vai estar na alma, vai ser uma pessoa com muita luta, não vai ter o que comer, vai ser uma pessoa que você vai observar que precisa do quê? O que eu falei? Misericórdia. E Davi viu aquilo. Davi, irmão, tinha sustentado aquele rapaz. Davi, quando chegou, deu pão para ele, deu água para ele, deu passas, deu figo, ele recuperou a vida. Quando ele confessa, Davi, foi eu que coloquei fogo na sua casa. Davi ali tem que exercer o perdão. Por que Davi tinha que exercer o perdão? Primeira coisa, porque ele era alguém que precisava de misericórdia, esse rapaz, porque ele era um servo do diabo, e servo do diabo só sofre. E segundo, deixa eu explicar para você, que eu falei na quarta-feira passada, é que Davi, em troca do perdão, recebeu uma direção. Foi, pastor? Foi. Olha só o que vai falar o versículo 15 agora, só para te lembrar. 15. E disse-lhe Davi, poderias, descendo, fazer o quê? Guiar-me a essa tropa. Olha o que ele vai pedir agora. E disse-lhe, por Deus, o rapaz responde, né? O jovem responde, me jura que me não quê? Ou seja, me perdoa, porque ele percebeu que Davi podia matar ele. Podia ou não podia? Podia. Tinha razão para isso ou não tinha? Humanamente falando, carnalmente falando, ele tinha ou não tinha razão? Tinha. Mas eu quero o seu perdão. Por Deus, você me jura que não vai me matar e nem me entregar nas mãos do Deus Senhor. E descendo, o que ele disse, o que ele prometeu? E descendo te guiarei. Davi precisava ou não precisava daquele homem? Precisava. Irmão, mesmo sendo ele um inimigo, o Davi estava sendo provado. Porque Deus colocou a direção que Davi precisava na boca de alguém que tinha sido inimigo. E que agora, através do perdão, ia se tornar o quê? Amigo. Ia se tornar alguém que ia ajudar. Olha o que o perdão tem poder de fazer, isso que é muito forte para mim. O perdão pode fazer quem um dia quis prejudicar, passar a ajudar. Só que isso só pode acontecer na vida de quem perdoa, porque quem não sabe perdoar já mata logo. E aquele que podia ajudar, ele não vai poder ajudar. Só que, presta atenção, se Davi mata aquele homem, ele ia ter a direção, porque ele queria alcançar quem? Quem que Davi estava atrás? Da sua família. Ele queria recuperar quem? A sua família. Se Davi não perdoa, ele poderia ter uma coisa que eu chamo de vingança imediata. Ele ia se vingar imediatamente, ele ia se sentir bem. Ah é? Então tá, você queimou a minha casa, pronto, cortei o seu pescoço, agora está pago. Mas e a família? Ele ia achar depois? Pode ser que ele nunca mais achasse. Porque Deus estava segurando a família dele viva, não deixou o inimigo matar, para que ele alcançasse naquele tempo. E ele precisava daquela direção que estava na vida desse homem. Olha como isso é forte, irmão. Então eu falei uma coisa que para mim foi muito forte. Falei uma coisa aqui assim, perde a vingança para não perder a família. Você como servo e serva de Deus, nós temos que saber que nós estamos atrás de algo muito maior, que na verdade tem muito mais valor. O Davi viu que aquilo ali era um pobre coitado, só foi usado, não foi? E depois fez o que com ele? Jogou, qual lixo? Se não, eu não estou atrás disso aqui, eu estou atrás de algo que tem muito mais valor. O perdão é isso, o perdão é você entender o que é que você está buscando. Irmão, quem perdoa não é o fraco, vou te mostrar já isso aqui, inclusive na mensagem de hoje. Quem perdoa não é o bobo, ou como diz aí o bobão, ou até mais forte, me perdoa pela palavra, mas talvez já tenha até ouvido, o trouxa. Não,
Quem perdoa é aquele que sabe que está lutando por algo muito maior. Davi estava atrás do quê? De restituir a sua família. Irmão, o valor da família é muito maior. Então perde uma vingança, mas não perde o casamento. Perde uma vingança, mas não perde a família. Perde a vingança, mas não perde o ministério. Perde uma vingança imediata, mas não perde o principal, tua salvação, a vida eterna. Nós, como pessoas de Deus que estamos lutando em relação às coisas espirituais, nós temos que entender que nós estamos perseguindo coisas de muito mais valor, coisas maiores, irmãos. E Davi sabia disso. Davi falou: não vou te matar, porque o que eu estou perseguindo eu não vou encontrar aqui. O que eu estou lutando não é uma vingança, o que eu estou lutando é uma restituição. Então fala assim comigo, ó: perdão traz restituição. Quando eu aprendo a perdoar, Deus vai me dar direção para eu alcançar de volta o que eu perdi, para eu alcançar de volta o que o diabo tentou tirar de mim. Mas isso só pode vir com o que, igreja? Com perdão. É muito necessário isso. Vamos ver mais a respeito disso agora, que isso aí tudo eu falei na quarta passada. Vamos lá para Hebreus agora. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Hebreus capítulo 12. Deus tem ministrado muito forte no meu coração em relação à importância do perdão. Essa passagem aqui eu confesso para você, de 1 Samuel 30, eu nunca tinha entendido dessa forma, o quanto o perdão é precioso, quanto o perdão traz direção de Deus. Então troca, dá o perdão que Deus vai te dar direção. É melhor ter direção de Deus do que ter razão, diga glória a Deus. É ou não é? Se fica a sua razão, às vezes você vai ficar ali chateado, às vezes você vai querer se vingar, mas vai perder algo muito mais precioso. O que Davi ia perder? A direção de quem? De Deus. Irmão, fica com a direção de Deus. Pior coisa é você não ter direção de Deus. Você está tão magoado, eu falo de experiência própria, viu? Você fica tão revoltado que você não tem uma direção de Deus, você não sabe mais o que fazer. Mas é tão bom quando Deus te dirige, sim ou não? Só que Deus só dirige quem está com o coração limpo. Sim ou não? Sim. Quem quer direção tem que liberar perdão. Senão você vai ficar perdido. O que eu faço? Para onde que eu vou? O que eu oro? Com mágoa, com ressentimento, com vingança, você não tem direção de Deus. Pastor, eu preciso que Deus me dirija. Então primeiro, libera o perdão. Tira do seu coração tudo que está atrapalhando você de receber a direção de Deus. Porque quando Davi perdoou aquele rapaz, falou assim: não vou te matar. Ele falou: então agora eu vou te guiar. Diga glória a Deus. Liberou o perdão, é automático. Como essa passagem falou comigo. Liberou o perdão, recebeu o quê? A direção. É imediato. Quando você está meio perdido, veja se seu coração não está sujo. Quando você não está tendo a direção de Deus, você está sem saber o que fazer, para onde ir, veja se você não está com uma mágoa, uma revolta. Ah, pastor, estou revoltado, estou chateado, está muita coisa acontecendo e as coisas não estão dando certo. Claro, você não está tendo a direção de Deus. Quem quer ter direção de Deus tem que estar com o coração o quê? Limpo. E aí Deus vai começar a dirigir. Vai aqui, vai ali, você vai fazer, vai dar certo. Faz isso, você vai fazer, vai dar certo. Vai ter luta? Vai. Mas quando você está na direção de Deus, a coisa é diferente. Diga glória a Deus. Vamos ver mais aqui em Hebreus capítulo 12. Lá no Novo Testamento, Hebreus capítulo 12, o versículo é o 12 também. Eu falei de Hebreus 12, domingo, né? Quem estava aqui domingo? Que palavra que Deus nos deu domingo, né? Só que eu falei do versículo 2, que Deus é o autor e o quê? E deixa eu te falar, não perde os domingos não, porque essa campanha vai ser uma benção. Deus é aquele que começa e aquele que termina, diga glória a Deus. Mas hoje deixa para lá, senão é tanta coisa boa, né? Aí a gente fala mais domingo. Vamos lá para o versículo 12, tá? Hoje é 12. É tanta coisa boa que a gente empolga, né? Deixa o domingo para lá. Domingo a gente volta a falar. Vamos voltar aqui para Hebreus 12. E que palavra que foi aquela de domingo também. Palavra de Deus é tudo bênção, né? É uma melhor que a outra, né? Vamos lá. Hebreus 12. Ele diz assim, portanto, tornai a levantar as mãos o quê? Cansadas, e os joelhos o quê? Isso aqui, irmão, quem quer restituir sua família, quem quer restituir sua casa, quem quer perseguir, alcançar e recuperar e libertar tudo,
tem que fazer isso. Primeira coisa, levantar mãos cansadas. Sabe o que eu entendo que isso aqui? Intercessão. Não pode parar. Eu lembrei imediatamente de Êxodo 17, quando acontecia com Moisés. Quem lembra dessa passagem? Moisés lá no cume do outeiro, lá embaixo, Josué com o povo de Israel guerreando. Quando Moisés levantava as mãos, Israel vencia. Quando Moisés cansava as mãos, olha lá, mãos cansadas, ele abaixava, Israel começava o quê? A perder. Então não abaixa as mãos, ou seja, não para a sua intercessão. Quando volta a levantar as mãos cansadas, tem gente que parou de interceder, parou de orar. Hoje, tá certo, eu entendo, teve aí um pé de vento, né, um tempo que assustou um pouco, né? Teve gente que já ficou em casa. Não, eu não posso, irmão, deixar e abaixar as minhas. O que nós estamos fazendo toda quarta-feira aqui é de mãos levantadas, não é? Deus alcança a minha família, Deus alcança a minha casa. E a estratégia do diabo muitas vezes é fazer as suas mãos se cansarem. É deixar de orar, de interceder pela tua família. Tem gente que há muito tempo já não intercede mais pela família. Começando aqui pela quarta-feira, é o dia que nós tiramos para isso. Mas não é só aqui, é na sua casa, é nas suas orações. É voltar a levantar as mãos, olha lá. Tornai a levantar as mãos cansadas. E o que mais? E os joelhos o quê? O que o joelho te lembra, irmão? Vamos ver. Você é um povo inteligente, vocês são pessoas inteligentes. O que o joelho te lembra? Oração. O que Deus está falando para nós aqui? Volta a interceder, volta a fazer o quê? Orar. Aí eu fui pesquisar o significado de desconjuntado. E desconjuntado, você sabe o que significa? Deslocado, que perdeu a estrutura, desestruturado. Você sabe o que o diabo quer fazer? É nos desestruturar nos joelhos. É desestruturar, deslocar da oração. É assim que o diabo nos vence. Então não deixa a oração. Tem gente que parou de orar. O diabo vai te cansar para você chegar cansado em casa não orar. Você não conseguir levantar de madrugada para orar. O diabo vai levantar um monte de coisa para você cansar as mãos e vai desconjuntar os seus joelhos. O que é desconjuntar os joelhos? É desestruturar a sua vida de oração. É deslocar a sua vida de oração. Vai enchendo com tanta coisa que a vida de oração vai ficando de lado, vai ficando desestruturada. O dia que dá hora, o dia que não dá não hora, passa 2, 3 dias sem orar. Não faça isso, nós estamos lutando pela nossa família, diga glória a Deus. Vence, irmão, é uma luta, eu falo para você como alguém que tem que batalhar para conseguir orar, mas você tem que batalhar. Levanta mesmo de madrugada, sabe? Faz aquele esforço, acende a luz, joga água na cara e fala, eu vou orar, eu vou buscar Deus. Tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos o quê? Desconjuntados, deslocados. É o que o diabo quer, né? Nossa vida de oração. Versículo 13: fazei veredas direitas para os vossos pés. Agora isso aqui é forte, ó. Para que o que manqueja se não desvie de que maneira? Inteiramente. Antes seja o quê? Irmão, isso aqui é muito forte. Todos os versículos que eu vou te dar aqui, eu vou refletir lá na história de Davi que eu já te falei. Então Davi, ele chorou até que ele voltou a lutar. Quer dizer, é levantar as mãos e os joelhos que estavam desconjuntados. Ele voltou a perseguir. Para nós é voltar a orar. Amém? Segundo, fazei veredas direitas para os vossos pés. Para quê? Para que aquele que manqueja não se desvie inteiramente. Sabe o que eu lembrei? Que a família de Davi tinha sido levada, mas a ninguém o quê? Mataram. Sabe o que é isso aqui? Tem alguns que manquejam, mas não se desviaram ainda inteiramente. É aquilo que ainda dá para recuperar, diga glória a Deus. Ainda dá tempo, irmão. Era o que Deus estava fazendo com a família de Davi. A família de Davi tinha sido levada, mas Deus estava segurando. Talvez tenha aqueles que estão manquejando, mas ainda não se desviaram inteiramente. Antes seja o quê? Sarado. Deus estava segurando para dar tempo de Davi recuperar. É alguém da nossa casa, pastor, meu casamento está assim, ó. Está manquejando, mas ainda está de pé. Não se desviou inteiramente, não acabou por inteiro, mas está por um fio. Pastor, minha família está assim, minha vida financeira está assim, está manquejando. Então você vai esperar desviar inteiramente? Você vai esperar, irmão, que a obra do diabo que ele começou, ele consiga terminar? Não, Deus está segurando. Deus está segurando casamentos que estão manquejando,
vida espiritual que estão manquejando, para que não se desvie de que maneira? Inteiramente. Antes seja o quê? Sarado. Então dá tempo. O que eu entendo por desviar inteiramente? O que seria no caso da família de Davi? Tinha sido levada, mas a ninguém mataram. Mas podia a qualquer momento o quê? Matar. E depois que morreu? Acabou, irmão. Depois que desviou inteiramente, acabou. Então, fazei veredas direitas. O que é fazer veredas direitas? É endireitar o caminho. Vereda é caminho. Coloca as coisas em ordem. Tem que se acertar com alguém na família? Se acerta. Tem que pedir perdão? Peça perdão. Olha o que eu comecei falando. Libera o perdão para receber de Deus a direção. Endireita as coisas. Para quê? Para que coisa que está quase se perdendo não se perca por inteiro. É isso que Deus está falando. Endireita as coisas para que aquilo que está quase se perdendo não se perca por completo, antes seja salvo, ou antes seja o quê? Sarado. Diga glória a Deus. Deus não quer a perca total. Deus quer ao contrário, a restituição. Deus quer a salvação. Deus quer a cura. Amém? Mas como é que faz isso? Primeiro, levantando ou tornando a levantar as mãos cansadas, os joelhos conjuntados, endireitando as coisas, endireitando os caminhos. E o versículo 14 agora vai falar mais. 14 ele diz: segui a paz com quantos? Com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 15, tendo cuidado agora, de que ninguém se prive do quê? Da graça de Deus. E que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. Irmão, isso aqui é muito sério. Uma raiz de amargura, se brotar, pode privar uma pessoa da graça de Deus. O que é privar alguém da graça de Deus? Por exemplo, vou citar de novo Davi. Se Davi deixa aquela raiz de amargura, porque Davi era ser humano igual eu e você. Você acha que a hora que o homem falou para ele assim: olha, eu fui um dos que te prejudicou, eu fui um dos que colocaram fogo lá na sua casa, você acha que ele não teve vontade de fazer alguma coisa com esse homem? Sim ou não? Vontade ele teve, igual eu teria, igual você também. Mas ele não deixou essa raiz de amargura, fala assim comigo, brotar. Porque se ela não brotar, ela não consegue dar fruto. Então o que você faz com a raiz de amargura? Corta ela desde o início, enquanto ela ainda é raiz, para que ela não te prive da graça de Deus. Vou te mostrar de novo com a questão de Davi. Se ele deixa a raiz de amargura brotar, ele tinha matado aquele homem, sim ou não? E aí ele ia ser privado do quê? Da graça de Deus. Qual seria a graça de Deus? A restituição da família dele, a recuperação dos filhos, das esposas dele. Então cuidado, porque a raiz de amargura tem esse poder. Qual que é o poder da raiz de amargura? Se ela brotar, ela pode privar você da graça de Deus. Então não deixa a raiz de amargura brotar. Você tem que saber pelo que você está lutando. Nós estamos lutando por coisa maior, sim ou não? Então perde a vingança, corta a raiz de amargura pela raiz mesmo, deixa ela brotar, para que ela não te prive da graça de quem? De Deus. Se ele deixa aquela raiz de amargura brotar, ele ia ficar privado da graça de Deus, ele não ia receber aquela bênção. E quantas vezes eu já vi gente, irmão, sendo privado da graça de Deus por raiz de amargura, por mágoa, ressentimento do coração, não conseguir receber a direção de Deus, não conseguir receber uma bênção de Deus. Já vi essa oração várias vezes. Recentemente uma moça aqui, eu até citei o caso dela, que ela estava com o joelho, ela falou parecendo que tinha verme dentro do joelho, não conseguia andar, estava com a faixa. Aí eu fiz uma oração para ela, deu uma melhoradinha, ela falou para mim, e eu falei assim: melhorou, mas não está totalmente ainda. E na hora o Espírito Santo me dirigiu, eu falei assim para ela: você ainda tem alguma mágoa no seu coração contra alguém? E ela foi sincera, ela falou: tenho, pastor. Aí falou, não vou falar de quem era a pessoa. Ela falou, eu falei: vamos fazer o seguinte, olha, você quer perdoar essa pessoa hoje? Sabe por quê? Porque a obra de Deus não foi completa aqui por causa dessa mágoa que tem no seu coração, porque eu sei disso aqui, eu creio nisso aqui. Se alguém tem raiz de amargura no coração, ela fica privada da graça de Deus. Falei: você quer receber a bênção completa? Quero, pastor. Falei: então você vai perdoar essa pessoa hoje.
Vamos orar juntos e você vai perdoar. Fiz a oração com ela, falei, fala com Deus, fala, Senhor, eu estou perdoando a partir de hoje tal pessoa, assim, 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 ela fez. Falei, agora não vou nem orar de novo, pode levantar e andar. Ela levantou e andou e já não tinha mais nada. Diga glória a Deus. Quantas vezes? E a pessoa não percebe que o que está privando ele ou ela da graça de Deus é a raiz de amargura, irmão. Que está brotando, que está dando fruto, traz perturbação, a pessoa fica perturbada, não consegue ter a direção de Deus. Davi não deixou brotar. Não, pastor, não. Ele limpou o coração dele para receber a graça de ter a sua família de volta. Diga glória a Deus. Vamos continuar aqui para a gente encerrar. Versículo 15 ainda, né? Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Deixa isso acontecer não. Porque quando você guarda no seu coração a mágoa, a revolta, você pode ainda contaminar outras pessoas. Sim ou não? O revoltado, ele produz mais revoltados. Alguém revoltado, ele consegue colocar a revolta até no coração de outros. Sim ou não? Então não deixe isso contaminar a vida de outras pessoas através de você. Eu quero te mostrar outros versículos rapidinho. Vamos lá para Eclesiastes, capítulo 10. Versículo 4. É bem conhecido nosso. Eclesiastes 10, 4. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Presta atenção nesse versículo agora. Eu já li ele algumas vezes, mas o entendimento que Deus me deu hoje foi um pouco diferente. Ele fala assim, ó: levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixa o teu lugar. Por quê? Agora, porque o acordo é um remédio que aquieta grandes pecados. Significa o quê, pastor? Presta atenção, Davi estava em busca de recuperar sua família. Ele queria algo que tinha muito mais valor. Quando ele está nessa busca, vem contra ele aquela ofensa, vem contra ele aquela mágoa, né? Alguém diz, olha, eu prejudiquei você, eu queimei a sua casa. O que ele fez? Ele não deixou o seu lugar. O que é não deixar o seu lugar? Fala assim comigo, ó: não sair do propósito, não sair da fé. Amém? Então vai acontecer, vai. Principalmente quando você está lutando por algo de valor maior, que é a sua família, é a sua casa, a sua salvação. Vai vir ali o espírito governador. Vai vir ali alguma coisa, porque o espírito do governador é aquilo que quer tirar você do seu lugar. O que quer tirar do seu lugar? Tirar do propósito que você está. Qual que era o propósito de Davi? Recuperar a sua família. Mas vi aquilo para ele sair do propósito. Ele saiu? Não. Então não deixa o seu lugar. Como é que faz para não deixar o meu lugar, pastor? Para não sair do meu propósito, para não sair da minha fé? Acordo. Acordo, pastor? Sim. Você tem que entrar em concordância. Qual foi o acordo que o Davi fez com aquele homem? Olha, eu vou te dar o perdão, para que eu possa receber o quê? A direção de Deus. Diga glória a Deus. Faz acordo. Irmão, entre em acordo. Marido e mulher sem acordo perdem o propósito. Não adianta. Às vezes a gente quer ter razão. Não, é melhor entrar em acordo. Faz acordo, irmão. Lembra que nós lemos em Hebreus 12? Tenha paz com quantos? Com todos. Ah, mas pastor, eu estou certo, a pessoa está errada. Não importa quem está certo, quem está errado. Quem estava certo era Davi, quem estava errado era o homem, sim ou não? Mas quem teve que perdoar? Davi. Davi preferiu o acordo. Por quê? O que é o acordo? Acordo é atitude inteligente de quem sabe que está lutando por uma coisa o quê? Maior. Vamos fazer um acordo. Eu não te mato, você me ajuda a chegar onde eu quero chegar, porque o meu propósito é muito o quê? Maior. Para mim compensa fazer um acordo com você. Diga glória a Deus. Olha para o pastor, compensa fazer um acordo, porque eu estou lutando por coisa muito maior, irmão. Vou perder minha bênção aqui. Fala para o irmão do seu lado, tem hora que o acordo compensa. Não é acordo com o diabo, não é acordo com o inimigo, isso aí não compensa nunca. Mas às vezes acordo com aquela pessoa que te magoou. Vem cá, vamos entrar em concordância? Eu até coloquei aqui, né?
que é fazer acordo? Acordo é concordância, é perdão. É endireitar os caminhos. Lembra que nós lemos em Hebreus 12? Endireitar as veredas, sim? Para que quem manqueja não venha se desviar totalmente. Vamos fazer acordo porque o negócio está indo por um lado que não deveria de ir. Então antes que se pega completamente, vamos endireitar as veredas. Vamos fazer o que? Acordo. Davi estava perdendo a família dele, irmão. Ele ia ficar perdendo tempo com aquela situação. E tem gente que está fazendo assim, está perdendo tempo, em vez de fazer acordo, fica brigando, marido e mulher, mulher e marido, e mãe e filho, e irmão e irmão. Chama a pessoa e fala, ó, não interessa quem está certo e quem errado, eu quero agora fazer um acordo aqui. Vamos deixar isso para lá? Vamos continuar, porque eu estou lutando por coisa o quê? Maior. Eu quero fazer um acordo com você, porque para mim compensa. Senão você vai ficar me amarrando. Marido e mulher se amarram quando não estão em acordo. Você sabia disso? Eu falei muito tempo aqui, um tempo atrás, nós fizemos até uma campanha da concordância. E como isso é forte, hein? Tem Bíblia até que no lugar de acordo fala concordância. E quando não tem concordância, irmão, se amarra. Você não vai conseguir lutar por aquela coisa maior que você está lutando. Amém, Jesus? Então chama aquela pessoa, chama lá, seja quem for, pastor, um colega de trabalho. Irmão, você está lutando para prosperar, aquilo está amarrando sua vida. Aquela mágoa. Chega para ele e fala, meu amigo, ó, levanta a bandeirinha branca. Lembra da bandeirinha branca? Arruma a bandeirinha branca. Faz assim, ó. Fala, vem cá, vamos acertar a situação? Porque eu estou lutando por uma coisa o quê? Maior, eu quero ficar amarrado com você aqui. Porque nós estamos brigando, não vamos chegar a lugar nenhum. Eu quero passar por cima disso aqui. E já vou te mostrar esse negócio de passar por cima. Você tem que vencer isso com acordo. Ah, mas eu estou certo, ela está errada. Eu sempre dou um exemplo assim. Vamos dizer que você está aqui. Como é que chama essa rua aqui do lado? Aqui, do mercado aqui. Hã? Cada um falou uma coisa. Armando Salles, aqui. Quando você pega Armando Salles, você vai chegar aqui na Avenida Rafael Pereira, Rua Rafael Pereira. Chega ali, é um pare, sim ou não? Porque quem está vindo na Avenida Rafael Pereira tem a preferência. Não, vamos lá. Vamos dizer que você está vindo na Avenida Rafael Pereira, a sua preferencial. E aqui na Armando Salles está vindo um caminhão carregado. E você está de moto. E você está de bicicleta. Ou está até de carro. E o indivíduo tinha que parar ali, sim ou não? Ele não para. E você está na sua preferencial. O que você vai fazer? Hã? Não, vou não, porque eu estou certo, ele está errado. Não é assim? Porque tem gente que fala assim no casamento. Você está achando que é brincadeira? Tem gente que fala assim na vida financeira. Não quero saber, pastor, não quero saber o que vai dar. O que importa é que eu estou certo. Ah, é? Faz isso então. Deixa o caminhão que está errado passar na frente. Você fala assim, você está lá de moto. Eu estou certo, não quero nem saber. Quem vai tomar pior? É você. Ele pode estar errado, mas quem vai ser prejudicado é você. Então fala assim comigo, ó. Tem momentos que o acordo é um remédio. Remédio é bom? É ou não? Dificilmente. Remédio. Eu lembrei da minha filha agora. Remédio não é. É bom. Deixa eu mudar a pergunta, mas não é gostoso. Remédio é gostoso? Não é, irmão. Sabe por que não é gostoso? Porque não é gostoso você dar o braço a torcer. Por isso que acordo é remédio. Porque você vai ter que falar assim: tá bom, você está certo, eu estou errado. Pensa na dor que é isso, não é? Um gosto amargo que tem, não tem? Principalmente quem é de gênio forte, não tem um gosto ruim. Você fala assim: tá bom, você está certo, eu estou errado. É amargo ou não é? E remédio não é amargo? Pois é, por isso que a Bíblia fala que o acordo é o quê? É um remédio. Mas lembra de Hebreus 12? Ele faz sarar aquilo que estava manquejando. Remédio faz sarar, diga graças a Deus. Então às vezes é melhor o acordo para você continuar. Porque você está lutando por coisa o quê? Maior, irmão. Toma um remedinho do acordo. Chama a pessoa e fala assim: ó, vou ser sincero para vocês, para mim,
É difícil tomar esse remédio, mas eu quero acertar a situação, porque eu estou lutando por uma coisa o quê? Maior. Vamos acertar aqui? Não importa se você está certo, se eu estou errado, ou se eu estou certo, se você está errado. Eu só quero acordo, para que eu possa continuar. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vamos para Provérbios capítulo 19. Nós já vamos indo para o final já. Provérbios 19, 11. Quem está entendendo, diga amém. Pensa no remedinho amargo, é o pedir perdão, não é? Mas cura, viu? E como cura? Cura ou não cura? Minha avó dizia que o que arde cura, né? O ruim que é o bom, né? O remédio ruim que é o que funciona. E assim o acordo, assim o perdão. Provérbios capítulo 19, verso 11, ele fala assim, ó: o entendimento do homem retém o quê? A sua ira, mas eu gosto muito mais dessa parte aqui, ó. E a sua glória é passar sobre o quê? A transgressão. A pessoa de entendimento, a glória dela não é ficar ali, sabe, debatendo, não é ficar ali disputando, pronto. Não. A glória de quem tem entendimento é passar por cima do quê? A transgressão. Tem Bíblia que fala ofensa, acho que é a Bíblia atualizada. Coloca para mim, Sérgio, a RA, se eu não me engano. Ela fala assim, quer ver? Não, é transgressão também. É NVI. Acho que é NVI. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Aqui, ó. E a sua glória é fazer o quê? Ignorar as ofensas. É difícil? É difícil, mas às vezes é a melhor coisa. Eu gosto também desse versículo, uma outra tradução, não sei se eu marquei aqui. Acho que é a linguagem de hoje. Não, é a Bíblia NVT. Coloca para mim ali. NVT é a nova versão transformadora. Presta atenção que isso aqui é forte, ó. Ele vai colocar ali a Bíblia NVT. O sensato não perde a calma. Ah, pastor, eu tenho estupim curto. Ah, não, hein, tem coisa que, ó, quando eu vi, riscou, pum, já explodia. Não, ora a Deus então. Ó, Deus, me dá domínio próprio, para não perder a paciência, para não perder a calma. Porque tem coisa que é difícil, ó, não é? É, eu não posso perder. Ele fala assim, ó: mas conquista a respeito, isso aqui eu achei tremendo. O sensato não perde a calma, mas conquista a respeito ao ignorar o quê? Por que eu achei tremendo? Porque a gente, ao contrário, a gente acha que conquista a respeito fazendo o quê? Debatendo, tirando satisfação. Vou te ensinar a me respeitar. É assim ou não é? Me respeita! Vou lá, vou mostrar com quantos paus você faz uma canoa. Né? Você está me desrespeitando, você vai ver. Vou ensinar você a me respeitar. Não. Como é que se ganha respeito? Olha que coisa tremenda. Como é que se conquista respeito? De que jeito, povo de Deus? Ignorando a ofensa. E eu vou te falar mais. Ah não, pastor, se eu ignorar, ao contrário, em vez de ser respeitado, eu vou ser visto como bobo. Não é ganhar respeito aqui, no mundo natural. Você vai ganhar respeito no mundo espiritual. E é isso aí que muitas vezes nós não entendemos. A gente quer brigar porque a gente quer ganhar respeito aqui. Quem briga quer ganhar respeito aqui. Quem ignora quer ganhar respeito aonde? No mundo espiritual. No mundo espiritual você vai ser respeitado. O diabo vai te respeitar. Satanás vai te respeitar. No mundo espiritual você se torna uma pessoa respeitada quando você consegue ignorar, passar por cima da ofensa. Diga glória a Deus. Eu quero isso. Estava orando, falei, Deus, que palavra tremenda. Eu quero ser respeitado, eu quero conquistar esse respeito. Mas é difícil, sim ou não? Ignorar, é ou não é? Por isso que ganha respeito. Falei, Deus, me ajuda a conquistar respeito. Porque tem hora que o diabo vai vir para tirar você do seu lugar, tirar você do seu foco. Mas irmão, passa por cima, faz um acordo, fala, não vou sair da minha posição. Eu vou fazer um acordo que eu sei que é um remédio. É um remédio ruim? É, de engolir? É, engolir não é fácil. Mas é melhor porque você está lutando por coisa maior. Olha o que fala Provérbios 16 agora. Nós já vamos encerrar.
16:32. Provérbios capítulo 16, versículo 32. Ele diz assim, ó: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito, melhor do que o que toma uma cidade. Vamos levar de novo lá para a história de Davi, que todos os versículos que eu estou dando aqui, eu estou refletindo lá no caso de Davi. Davi, irmão, presta atenção, ele governou a si mesmo, e Deus deu para ele uma cidade. Como assim, pastor? Perdão. Lembra o que tinha acontecido? Os inimigos tinham levado o quê? Tudo que havia na sua cidade. Olha que coisa tremenda. Quando ele chega diante daquela ofensa, que ele podia ter matado aquele homem, podia ter executado aquele cidadão, ele se governa, porque ele teve que se governar. Ele corta a raiz de amargura, ele passa por cima da ofensa, tudo que eu estou falando para você hoje. Ele ignora aquela ofensa, ele faz um acordo. Irmão, ele perde ali, ele governa a si mesmo, ele perde uma vingança, mas ele recupera uma cidade inteira. Diga glória a Deus. Sabe o que significa isso? É essa proporção que o perdão traz. O perdão, a gente perde isso aqui, ó, mas ganha isso aqui. Diga glória a Deus. No perdão a gente ganha muito mais do que perde. Pode ter certeza disso. Aquele que governa a si mesmo, quando ele aprende a governar a si mesmo, Deus pode dar para ele coisa muito maior. Muito maior. Por quê, pastor? Porque ele aprendeu a governar a si mesmo. Quando Davi se governou e não matou aquele homem, Deus deu para ele a direção para reconquistar uma cidade inteira que havia se perdido, que era a cidade da sua família, era a cidade dos seus homens. Quem entendeu, diga glória a Deus. Você quer restituição? Perdoa hoje. O perdão é o que traz a restituição de Deus. Vamos orar? Quem entendeu essa palavra, diga amém. Fica de pé então, por gentileza. Eu vou pedir para os irmãos, eles vão entregar para você agora o pão e a água. Nós estamos nessa campanha toda quarta e todo domingo. Amém, Jesus? Toda quarta e todo domingo estou entregando para você o pão e a água nessa mesma fé. Estou entregando para você o pão e a água nesse mesmo propósito. Só que, antes de nós orarmos aqui, pedindo para Deus tirar as enfermidades, eu vou pedir para você orar. Pode ir entregando lá, isso. Para Deus tirar do seu coração toda e qualquer mágoa, todo e qualquer ressentimento. Você tem que entender que você está aqui lutando por algo maior. Amém? Quem está lutando aqui pela sua família? Quem está lutando pela sua salvação? Então, irmão, não deixa nada tirar você do seu lugar. Não deixa nada tirar você do seu propósito. Às vezes essa semana você foi muito provocado, mas você conquistou respeito quando você ignorou a ofensa. Pastor, foi muita prova. Pensa numa luta. O diabo às vezes está usando situações para provocar você a ira. Está usando pessoas para provocar você a ira. Está usando problemas para tirar você da sua paz. Mas segura firme. Se você vencer a essa ira, se você vencer a essa afronta, pode ter certeza que o que Deus vai te dar é muito maior. Diga glória a Deus. Então hoje você vai fazer um acordo. Acordo com quem, pastor? Com a palavra de perdoar. Esse acordo vai ser um remédio para você hoje. Amém? Vai acalmar a situação aí. E aí, saindo daqui, Deus vai te dirigir o que você vai fazer. Porque quando você dá o perdão, você recebe a direção. Você vai ver Deus te dirigir o que você tem que fazer. Amém? Fecha os olhos agora, em nome de Jesus. Meu Deus, em primeiro lugar eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra. Jesus, muito obrigado por ela. Nós precisávamos de ouvir essa palavra. Meu Deus, nós ouvimos aqui algo muito precioso a respeito do perdão. Jesus, então hoje nós queremos